Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu te convido a assistir o primeiro vídeo desse canal, onde eu explico quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o sono do bebê. Esse assunto normalmente é um assunto que causa muito medo nos pais de primeira viagem. É muito comum a gente escutar ainda grávida que a gente nunca mais vai dormir. Mas eu tô aqui para te dizer que nem sempre o sono do bebê é esse bicho de sete cabeças. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar essa rotina e para facilitar esse aprendizado, né? É importante ressaltar que o bebê, ele nasce sem saber fazer nada, sem saber fazer as coisas básicas. E dormir é uma delas, então ele precisa aprender a dormir. Então eu vou começar esse vídeo dando, eu acho que os principais três grandes conselhos que eu poderia dar para os pais de primeira viagem que estão tentando entender como funciona o sono do bebê e fazer o seu bebê dormir melhor também. Como a gente vive a era da informação, nos últimos anos tem se trocado bastante informação, seja de profissionais ou de pais e mães, sobre o assunto sono. A gente tem enxergado o sono de uma nova forma. E refletindo e estudando sobre o assunto, a gente entende o poder da rotina. E a maioria dos conteúdos que são feitos sobre o sono hoje em dia tem a palavra rotina no meio. A gente fala muito sobre rotina e eu também vou falar sobre rotina, porque de fato, gente, é a coisa mais importante. Então aqui vai a primeira grande dica, que é tenham uma rotina de sono. Mas o que significa rotina de sono? É simplesmente ter uma certa previsibilidade e fazer basicamente todos os dias a mesma coisa para que o bebê entenda que tá chegando a hora dele dormir, que tá chegando a hora do sono noturno. Mas aí, gente, o que vocês vão colocar nessa rotina é a escolha de vocês, depende da família de vocês, depende da rotina da família de vocês. É óbvio que um bebê muda muito a nossa vida, mas o bebê também ele tem que se encaixar na rotina da família. Lembrando mais uma vez, como eu sempre falo, o que eu disser nesse vídeo vai ser de acordo com as coisas que funcionam para minha família e para as nossas necessidades. É óbvio que muitas coisas mudaram na nossa rotina depois que a Luna nasceu, mas tem coisas que eu sempre prezei. Por exemplo, eu quero passar um tempo com meu marido, eu quero que a gente tenha um momento a dois. Então, obviamente, a Luna teria que dormir cedo. Então, a rotina dela começou por aí. A gente já sabia que a gente gostaria de ter esse momento a dois, então a gente estipulou que ela dormiria mais cedo. Então, entre 7 e 8 horas a Luna já está dormindo, ou pelo menos já estamos tentando fazê-la dormir. O fato de dormir cedo também tem outros aspectos muito importantes para a qualidade do sono, mas eu nem vou entrar nesse detalhe porque eu não sou especialista em sono, eu estou só dando dicas práticas e contando um pouco como foi a minha experiência. No início a gente não colocou o banho na rotina porque como era inverno, nós não estávamos dando banho nela todos os dias, então o banho não foi parte da rotina. Às vezes entrava e com certeza o banho faz diferença, ela dormia muito mais rápido quando tomava banho. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro momento, como que a gente estipulou a rotina da Luna? Desde o primeiro dia que a gente veio para casa, a gente tentou botar em prática essa rotina. Então, a gente tentava botar ela na cama para dormir entre 7 e 8 horas, como eu tinha dito. A gente mudava o ambiente da casa, isso é muito importante. A gente ligava uma luz vermelha, essa luz vermelha eu posso explicar um pouco mais depois, mas basicamente é uma luz que ela não atrapalha, né, a produção de melatonina e ela também tem uma outra vantagem, que ela simula como se fosse o pôr do sol. Então, para o bebê entrar nesse ritmo circadiano, facilitou muito. Além de mudar esse ambiente, então a gente preparava ela, a gente trocava a fralda, botava o saco de dormir e então ou botava ruído branco ou botava uma música de ninar. Além da rotina, da importância de criar uma rotina, e de criar hábitos previsíveis para o bebê. Outra coisa muito importante que eu preciso ressaltar nesse vídeo é criar um ambiente seguro para sono. Seguro e confortável. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está fazendo enxoval, a gente faz com todo carinho, a gente quer comprar coisas lindas para enfeitar o berço, ou às vezes a gente ganha muita coisa, mas na hora de dormir, não é indicado o bebê dormir com nada no berço, seja enfeite, cobertor, lençol, travesseiro, nada disso, gente. O mais indicado é o saco de dormir, onde a gente bota o bebê dentro, a gente fecha e ele fica seguro. Por que isso é recomendado? Porque quando os bebês eles são muito pequenos, eles não têm o reflexo de tirar algum pano ou alguma coisa que caiu no rosto dele. Então ele pode se sufocar, né? Os médicos e profissionais, eles não recomendam deixar nada no berço por uma questão de segurança mesmo. Além da segurança, é interessante a gente deixar o ambiente confortável para que ele possa dormir bem. A maioria dos despertares é por algum inconforto, seja por frio ou calor, vestir o bebê da forma adequada e também controlar a temperatura do ambiente. Por isso eu indico os termômetros, né, de ambiente, vocês podem botar no quarto do bebê e controlar. A temperatura adequada para ele dormir é entre 18 e 20 graus.
É claro que o Brasil é um país tropical e faz muito quente, faz muito calor. Se vocês não têm ar-condicionado, eu sei que não é todo mundo que tem, mas tentar vestir o bebê da forma mais adequada e verificar se ele não tá suando muito e também controlar a umidade do quarto, isso é muito importante. Eu comecei falando sobre rotina, a grande terceira dica, sobre promover um espaço seguro e confortável para o bebê dormir. E eu acho que a grande terceira dica é compreender o ritmo de sono dos bebês. Gente, isso é muito importante. Compreender janela de sono, estudar de fato sobre isso, porque o sono do bebê e toda essa criação de hábito é basicamente uma ciência. Entender principalmente quanto de horas o bebê tem que dormir a cada idade e quanto que ele consegue ficar acordado, de quanto tempo são as janelas de sono. É claro que isso varia de um bebê a outro, mas as coisas funcionam basicamente da mesma forma. Então, obviamente, um bebê de 2 meses não vai conseguir ficar 3 horas acordado. E se ficar, ele vai ficar chorando, ele vai ficar cansado, vai ficar brigando. Então, assim, entender quanto de tempo o seu bebê consegue ficar acordado, entender também qual a duração das sonecas que ele faz e ir entendendo o ritmo do bebê de vocês. E também, dentro dessa análise do ritmo do bebê, é interessante que vocês saiam com ele ao ar livre. Assim o bebê ele vai ver a luz do dia e ele vai começar a entender aos poucos o que é dia, o que é noite, e ele vai se encaixar então nesse ritmo circadiano. Dito isso tudo, que tudo gira ao redor desses 3 principais pilares, agora eu vou falar um pouco como foram as nossas experiências ao longo dos meses até agora. Hoje a Luna tá com 6 meses e eu posso compartilhar então com vocês a minha para que vocês entendam e saibam também o que esperar dessa fase. De novo, eu gostaria de ressaltar que cada bebê é particular e o sono do bebê também ele é uma coisa muito instável. Ele muda muito rápido, vai mudando de acordo com as mudanças que ocorrem na vida do bebê, que ocorrem no desenvolvimento dele. Então, quando a gente se adapta a algo, quando a gente acha que estipulou uma rotina bem fluida, aquilo dá uma mudada. Então, o sono do bebê não é algo linear, gente. Ele vai mudando ao longo dos meses. Então, no primeiro mês eu já expliquei um pouco como a gente estruturou a rotina dela. Eu vou dar outras dicas do que a gente fez também para que ela se adaptasse rapidamente ao ciclo, né, de dia e noite. A Luna, ela dormia no mini berço do lado da cama. Aqui eles têm a indicação que o bebê durma até 6 meses, na mesma peça que os pais, que é para ter um controle se tá tudo bem, se ele tá dormindo bem. Isso não é obrigatório, gente, depende de cada família, depende de como vocês vão se sentir bem. No meu caso foi bom porque a Luna, desde o primeiro dia, durante o primeiro mês, ela acordava 2 vezes à noite. Como eu falei, quando a gente estipulou a rotina dela, a gente tentava botar ela para dormir entre 7 e 8 horas. Ela acordava, então, uma primeira vez entre 11 horas e meia-noite. Ela mamava e nesse primeiro mês, essa primeira parte da noite foi a mais difícil, assim. Tem a famosa hora da bruxa, né, que é quando o bebê chora bastante. Então, logo depois disso, ela dormia até esse início da madrugada. Ela acordava, então. E aí ela chorava um pouco. A gente precisava ninar ela um pouco. Mas logo ela já dormia, e aí dormia de novo até as 4 da manhã, gente. Desde quando a gente chegou em casa com ela foi assim. Ela dormia bem, ela conseguia fazer então esse intervalo bastante de horas. Eu não acordava ela para mamar porque ela estava ganhando peso, então ela estava se desenvolvendo e estava crescendo bem. E a médica não me aconselhou a acordar ela de deixar dormir mesmo. E por isso então eu não trocava a fralda durante a noite, eu só trocava quando eu via que ela fazia cocô. Ela nem fazia cocô todos os dias. E ela fazia durante o dia. Eu trocava a fralda só de manhã quando ela acordava. Quando ela acordava, ela simplesmente mamava e já dormia direto. Às vezes ela dormia até no peito. Então era bom ter o mini berço do lado da cama, onde eu só pegava ela, botava no peito e botava de novo para dormir. O que eu fazia é que eu amamentava muito a Luna nessa primeira parte da noite. Entre 11 e meia-noite ela mamava bastante, então ela conseguia ter uma reserva para dormir mais. Eu não tô falando pra vocês botarem bebê pra mamar, obrigado, né? Mas assim, eu sempre amamentei livre demanda, mas eu oferecia mais ainda o peito pra ela nesse início da noite, para que ela pudesse mamar bastante e ter uma reserva pra aguentar a noite inteira. E além do sono noturno, a Luna ela fazia de 4 a 5 sonecas por dia. Essa fase é maravilhosa, né, gente? O bebê ele dorme demais, ele só come, dorme, come, dorme. E esse é o ideal mais ou menos pra essa faixa etária, né? Pro início da vida do bebê é fazer entre 4 e 5 sonecas. Falando no segundo mês de sono, então, da Luna. No segundo mês da vida dela aconteceu um milagre, gente. Pela primeira vez, ela dormiu a noite inteira. E eu digo dormiu a noite inteira porque ela acordou, acho que 10 da noite, ela mamou bastante e aí depois ela dormiu até às 6 da manhã. Eu lembro que no dia eu até achei estranho, assim, que eu acordei um pouco assustada. O que aconteceu? A gente dormiu a noite inteira. Eu até mandei mensagem pra minha mãe, eu tava vendo ali que dia foi. Foi nesse segundo mês. E claro, a gente falou com a médica, ela disse que tá tudo bem, se ela tá dormindo melhor ainda. E a partir daí, então, tinham noites que ela dormia a noite inteira. E quanto mais passavam os dias, mais ela ia se adaptando. Ela não tinha mais o hábito de mamar às 4 da manhã. Um hábito muito importante que a gente criou também no segundo mês
foi que a gente passou a colocar ela no berço acordada. Claro, porque com 2 meses ela já ficava um tempo a mais acordada, não era que nem nos primeiros dias que ela dormia direto assim, ela já conseguia ficar um pouco mais acordada, e aí a gente conseguia colocar ela acordada no berço, para que ela criasse essa autonomia de adormecer sozinha. E também, eu já falei em outro vídeo, ela tinha muito essa necessidade de sugar, e a gente começou então a dar a chupeta para ela, e isso acalmava ela muito na hora de dormir. Como o segundo mês, assim, foi um pouco complicado, a gente teve alguns problemas, assim, de refluxo, disquesia, e a Luna sofreu um pouco. Em alguns momentos o sono dela ficou um pouco perturbado, assim. Mas a gente teve um terceiro mês incrível, e o terceiro mês de sono da Luna foi bem tranquilo. As noites que ela dormia a noite inteira começaram a ser cada vez mais frequentes. A gente conseguiu começar a colocar ela na cama mais cedo e ela dormia mais horas seguidas. Ela também perdeu um pouco o interesse pela chupeta e a gente começou a botar a naninha, que algumas vezes ela dormia agarrada, outras vezes não, mas ela começou a criar esse hábito de ter esse objeto, sabe, que ela usava assim para se acalmar. E aí com 3 meses ela passou a fazer 4 sonecas. E ela fazia sonecas de mais ou menos 40 minutos, no máximo 50 minutos, não eram sonecas longas. E aí, como eu disse para vocês, que quando a gente acha que estipulou uma boa rotina e que tá tudo nos trilhos, acontece alguma coisa e muda tudo de novo. E esse acontecimento foi os 4 meses. Quando a Luna fez 4 meses, tem a famosa crise dos 4 meses, que é um salto de desenvolvimento enorme e muitas coisas no bebê mudam. Ela aprendeu muitas coisas e esse aprendizado perturbou muito o sono dela. O que antes ela não estava fazendo mais, que é acordar durante a noite, chorar, enfim, ela começou a fazer nos 4 meses. E também, quando ela tinha 4 meses, a gente foi pro Brasil. E essa viagem, né, muda o fuso, muda muitas coisas. Também foi uma viagem que estimulou ela muito, então ela aprendeu muitas coisas. E esse sono dela, então, ficou muito perturbado. Foi quando a gente menos dormiu, assim. A gente não passou noites em claro, mas tiveram noites que eu acordei 2 vezes, e 2 vezes para amamentar. E também o sono diurno dela, as sonecas ficaram perturbadas. Ela não queria fazer soneca às vezes, pulava soneca. E a gente sabe, né, gente, bebê, para dormir bem, ele tem que estar com um nível de estresse baixo. Ela não pode estar muito estressada, ela não pode estar cansada em excesso para dormir bem. No início dos 4 meses também, ela criou um hábito estranho, assim, que ela começou a fazer cocô durante a noite. Então, assim, ela não faz cocô dormindo, né? Ela acordava para fazer cocô, e aí quando ela acordava, ela não conseguia voltar a dormir. Porque daí vai trocar fralda, o bebê ele desperta muito, né, com tudo isso. E aí depois a gente tinha que ninar ela. Então o 4º mês foi estranho, assim. Mas mesmo com essas dificuldades, a gente continuava fazendo a mesma rotina. A gente continuava botando ela pra dormir ao mesmo horário. Mas ela chorava bastante, a gente tinha que ninar ela. E no sono diurno ela passou a fazer 3 sonecas. Ela não fazia mais 4. E às vezes até ela pulava uma soneca. Então no momento dela fazer o sono noturno, ela já estava muito cansada. Depois de um mês difícil, chega o 5º mês, que é onde o sono dela se estabilizou novamente. Depois dessa crise toda, as coisas voltaram para tranquilidade e a calmaria. Logo que a gente voltou do Brasil, a gente decidiu fazer a transição dela pro quarto dela, pro berço grande. Eu achei que seria super complicado, mas foi muito tranquilo, não teve nenhuma fase de adaptação. A partir do primeiro dia que ela dormiu no quarto dela, ela tá dormindo até hoje, porque assim que passou essa crise e estabilizou o sono dela, ela já tava dormindo 10, 11 horas por noite. Então a gente chegou à conclusão que ela poderia muito bem dormir no quarto dela. É claro, o quarto dela é de frente pro meu quarto. Eu deixava as 2 portas abertas e qualquer barulhinho eu escuto. Então, assim, na primeira noite eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Até pensei em desistir, botar ela no meu quarto e dormir, porque, gente, a gente é muito acostumado. Eu tava acostumada a abrir os olhos e ver ela ali, e aquilo me dava uma tranquilidade. Mas essa adaptação foi muito mais difícil pra mim do que pra ela. Ela adora dormir na cama dela, adora dormir em espaço grande, porque o mini berço já tava pequeno pra ela, então ela é bem espaçosa, ela fica tranquila, gira de um lado pro outro, ela adora. E também o banho passou a fazer parte da rotina noturna. A gente não dá banho nela ainda hoje, todos os dias. Porque de fato, gente, eu acho que não precisa. Eu sei que tem muitas pessoas que dão banho todo dia e tudo bem. Com 5 meses eu também percebi que ela tava muito mais apegada na naninha. Ela ganhou uma naninha nessa viagem pro Brasil, ganhou até da companhia aérea, na verdade. No primeiro momento que a gente deu pra ela a naninha, ela já super se apegou, já dormiu com ela, mesmo no avião. E aí, então, até hoje ela tá dormindo com essa naninha. Então, depois de um mês tranquilo, onde ela dormia 10, 11, às vezes até 12 horas por noite, chega o 6º mês. Eu acho que tem, é um mês sim, um mês não, que é pra gente não ficar louco. Mas assim, o 6º mês ele chegou bem difícil. No início até estava tranquilo, mas quando chegou na metade do 6º mês e a gente começou a introdução alimentar, foi um outro salto de desenvolvimento. Ela começou a desenvolver muito mais habilidades e tudo isso, gente, perturba o sono do bebê.
e lá estávamos nós de novo com o sono perturbado. Ela parou de fazer 3 sonecas e passou a fazer 2 sonecas. E tinha dias que ela não queria fazer a soneca da tarde, então ela ficava muito cansada e bebê cansada, ficava estressada, chorava, reclamava. Além dessa mudança na soneca, ela passou a acordar também às 5 da manhã, o que ela não fazia desde os 4 meses. Então ela passou a acordar às 5 da manhã, eu tinha que amamentar e ela dormia de novo. Só que ela dormia de novo num sono muito longo. E eu percebi também que se ela dormisse muito nessa segunda parte da manhã, ela tinha dificuldades para dormir à noite. Então, assim, de novo, né, a importância de calcular quantas horas o bebê já dormiu e quantas horas ele precisa dormir. Se o bebê dormir demais também, a partir do 3º mês, ele não consegue muito bem dormir à noite, né? No início, não considerem muito isso, porque o bebê dorme muito mesmo no início. Depois que ele entra mais no ritmo, se ele dorme muitas horas, ele não tem sono suficiente para dormir à noite, né? Então é óbvio que ele não vai conseguir dormir. Outra coisa que ela passou a fazer também é chorar muito na hora de dormir. Quando a gente bota no berço, ela chora demais e a gente tem que acalmar ela, ficar esperando um pouco até que ela se acalme, pegue a naninha dela, vire pro lado e durma. Com 6 meses ela começou com esse apego, né? Que ela não pode estar longe da gente. Quando a gente coloca ela no berço, ela entra um pouco em desespero, mas depois ela se acalma e dorme. Pode demorar até 30 minutos. Esse 6º mês dela tá sendo marcado por constipação e dentes, né, gente? Tá nascendo os 2 primeiros dentes dela, então isso perturba muito o sono do bebê. Ela também tá se virando muito e quando ela vira, ela não consegue dormir sozinha de novo porque ela vira de bruços e aí eu acho que ela fica assustada, não consegue desvirar. E aí ela começa a chorar, eu preciso desvirar ela para que ela se acalme. Então, com 6 meses, está sendo um mês que a gente está precisando ninar muito mais ela, dar muito mais atenção nesse momento de dormir e dedicar um pouco mais de tempo para fazer ela dormir. E a gente está acolhendo ela tá passando por um momento de desenvolvimento de novo. Eu sei que é uma fase, vai passar. E ainda assim, ela tá indo dormir entre 7 e 8 horas e tá acordando às 5 da manhã. Então, a gente consegue ter o nosso tempo a 2 e a gente consegue também dormir bastante horas durante a noite. Mas assim, o sono do bebê é algo que a gente precisa sempre fazer ajustes. E com isso, então, a gente chega nas considerações finais desse vídeo. Algumas dicas e conselhos que eu poderia dar para vocês que estão buscando melhorar o sono do bebê de vocês ou que estão aí prestes a se tornarem pais e estão muito preocupados com isso. A primeira dica é baixar as expectativas. A gente tem que baixar as expectativas, gente, porque como eu falei, o sono do bebê não é uma coisa linear, ele oscila demais, é uma montanha-russa mesmo, gente, é de acordo com o desenvolvimento do bebê e de acordo com as fases que ele está passando. Mas é óbvio que estudar sobre isso e entender as janelas de sono e também analisar e observar o ritmo de sono do bebê de vocês, isso é muito importante. Então se preparem, gente. Não sejam pegos desprevenidos, porque de fato, estar em privação de sono deve ser uma coisa bem difícil, ainda mais nesses primeiros meses onde a demanda do bebê é muito grande, a gente tá muito cansado mesmo. Outra coisa também é não prive o bebê de dormir durante o dia. O bebê ele tem que ter um bom ritmo de sonecas, ele tem que dormir um determinado tempo durante o dia para não estar estressado demais e dormir bem à noite. Então, não ache que privando o bebê de fazer sonecas, ele vai dormir melhor à noite, ele vai ter mais sono. Pelo contrário, ele vai estar mais cansado e vai ser mais difícil de fazer ele adormecer. Outra coisa também é que muitos despertares é por causa do ambiente, gente. Então estejam atentos ao ambiente, à temperatura, à umidade e como o bebê está vestido, porque se ele estiver com calor, frio, ele vai acordar e ele vai reclamar e ele vai chorar. E também preze pela segurança. O bebê tem que estar seguro para dormir e para que você também esteja tranquilo e que possa dormir também. E também, gente, bebê precisa gastar energia. Então coloque o bebê de vocês no chão desde os primeiros dias, isso é indicado, para que ele gaste energia, alivie o estresse e para que ele possa dormir melhor durante a noite e também durante sonecas. Eu termino por onde eu comecei. Rotina é muito importante, é essencial. É sim que a gente tem que absorver desse vídeo, mas, gente, sejam flexíveis também. Rotina não é fazer todos os dias tudo na mesma hora. Rotina é simplesmente ter uma certa previsibilidade dos fatos, de o bebê entender o que vai acontecer depois que tu troca a fralda, dá uma mamar, ou dá o banho, troca a fralda e dá uma mamar. Porque vão ter dias que vocês vão ter outras coisas para fazer. Vai ter um jantar, vão ter eventos que não acontecem todos os dias. Então sejam flexíveis e entendam que um dia não vai estragar todos os hábitos que o bebê de vocês já tem. Então fiquem tranquilos e sejam flexíveis. Bom, gente, aqui então foi assim que aconteceu. Essa foi a nossa experiência com o sono da Luna. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha ajudado aí os papais de primeira viagem. Gostaria de agradecer quem assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, esse apoio é muito importante agora no início. Deixa o like aí no vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisa ver esse vídeo. Deixe nos comentários algumas dicas aí que vocês têm de conteúdo. E se vocês tiverem perguntas também, escrevam aí nos comentários. Muito obrigada, um grande beijo, até a próxima. Tchau!